Boa tarde a todos, bom dia, dependendo da hora que você está assistindo a esse vídeo. Eu sou o professor Fábio Piquitini, da Escola Politécnica, sou um dos membros do consórcio de laboratórios que está realizando o projeto PDI para Maricá, Plano Estratégico para a Recuperação Ambiental do Sistema Lagunar do município de Maricá, PDI para controle de cheias, navegabilidade, balneabilidade costeira e desenvolvimento econômico, social e ambiental. Um consórcio formado por 3 laboratórios principais: Laboratório de Lógica Fuzzy, Laboratório de Águas e Cidades e o CIS Bahia, envolvendo e tendo o Sistema Lagunar de Maricá como eixo central, mas contemplando também soluções diversas, né? Transbordando, né, para essas implementações conceituais para toda a cidade, né, para resolver uma série de problemas. Nós criamos um conjunto de seminários temáticos, né, composto por várias temáticas, que visa antecipar um seminário que será realizado presencial na UFRJ, no prédio da Inovateca à frente. Então, a ideia é que vocês possam assistir os vídeos, assistir aos módulos e gerar um primeiro alinhamento quanto aos conceitos que vão ser aprofundados e apresentados lá. No dia de hoje, temos o professor Fernando Rodrigues Lima, professor da UFRJ, titular, pesquisador do Programa de Engenharia Urbana, pesquisador também do LabFuzz, teve um papel brilhante ao longo de sua carreira, participou também muito com a parte de geoprocessamento, georreferenciamento nos modelos Copo-Cosseno, das soluções para Petrobras, biodiesel, e contamos também com a participação da mestranda Elana Farias, que da Engenharia Civil, é uma engenheira ambiental já formada, está cumprindo seu mestrado agora na Engenharia Civil, e que atua como pesquisadora assistente na parte de geoprocessamento dos projetos do consórcio. Eu passo a palavra agora ao colega, companheiro, amigo Fernando Rodrigues Lima, para que possa fazer a sua exposição sobre sistemas de georreferenciamento, né? Então, vamos abordar hoje para que serve o georreferenciamento, qual a potencialidade, o que a gente pode fazer com isso. Fernando, vou fechar meu microfone e o palco é seu. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder participar com essa equipe e no momento que eu vou compartilhar então a nossa apresentação, o objetivo primeiro aqui é familiarizar vocês com o que é a geotecnologia e em seguida, né, a gente vai conversar um pouco, tem um roteiro que vai ser apresentado daqui a pouco, mas eu queria fazer essa breve introdução, situar vocês nesse ambiente da geotecnologia e depois mostrar como é que a gente está aplicando as geotecnologias nesse case do projeto, que o nome é longo, né? Mas o Fábio já citou. Né? Então, basicamente, o tema é esse que está aqui escrito nessa tela de apresentação, é o SIG, né? Que é a sigla que no Brasil é conhecida como Sistema de Informação Geográfica, embora no exterior está como Geographic Information System, GIS, né? Então, esse sistema aplicado ao município de Maricá. Então, bem-vindos a todos aí ao nosso workshop. Bom, primeiramente, o título do projeto é essa equipe do CIGEURB, né, que é o laboratório que trata de SIG aplicado na engenharia urbana e cidades, que faz parte do programa de engenharia urbana da Politécnica da UFRJ. Essa equipe é composta por mim, Fernando Rodrigues Lima, contou no primeiro momento com a colaboração da Amanda de Conceição Nogueira, que foi uma aluna egressa do mestrado em engenharia urbana, que fez um belo trabalho sobre a parte de impactos ambientais no município de Maricá. Depois veio a Dominique Joel Silva, que trabalhou conosco por cerca de um ano, e agora também, há vários meses, estamos contando aí com o precioso auxílio aí da Elana Farias, né? Que é uma expert, foi monitora nossa na graduação e é uma expert dentro dessa parte de tecnologia. Então, como eu falei, primeiro a gente vai fazer essa contextualização, depois a gente vai falar um pouco sobre o que são os dados espaciais, né? O sistema em si, os formatos, infraestrutura de dados espaciais, metadados, que é um tema muito importante também. Depois a gente vai a uma parte demonstrativa, que ela vai ser feita tanto no ArcGIS Pro, como em alguns slides que a gente vai colocar aqui, como também dentro do ArcGIS Online. E, finalmente, a gente vai encerrar conversando sobre algumas possíveis, algumas já realizadas por nós, né? Aplicações para apoio à decisão. É um conceito novo
que se chama Administração Pública de Precisão. Durante muito tempo, o LabGIS da UERJ, infelizmente agora extinto, promoveu um encontro que reunia prefeituras para discutir essa questão da geotecnologia aplicada às cidades. Então, nessa primeira parte, né, a gente vai dar um breve histórico e vai colocar as perspectivas. Aqui a gente tem essa foto, que para mim é bem simbólica, né? Para você ver um bom caminho pela frente. É sempre importante ser pelo retrovisor, ver o caminho que já foi trilhado, né? Para, a partir daí, poder construir sua rota com segurança. E a engenharia urbana aqui da Poli é um desses meios de fazer essa ponte, né, da geotecnologia entre o histórico e as perspectivas. A gente começa falando que inteligência geográfica não é um label, um rótulo criado agora, né? Ela existia desde a antiguidade. Um bom exemplo é a questão das grandes navegações, em que a gente tinha equipamentos que, digamos assim, estruturavam o uso da geotecnologia, que é o astrolábio, a bússola e os mapas com rotas, que a gente está vendo mais aqui à direita. E à esquerda, o contato que a gente tem recente, né, com as geotecnologias, a inteligência geográfica, que são os smartphones, o sistema de informação geográfica, todos alimentados ou por sistema de antenas de web, né, antenas celulares, ou até pelos satélites. Então, então, é uma ilusão dizer que inteligência geográfica é um termo novo. Não, ela existia, o que muda é a tecnologia e a aplicação referente à época que se vivenciou esse tipo de geotecnologia. A gente começa aqui citando o Jon Snow. Sempre que eu mostrava isso nas aulas, os alunos brincavam, achavam que ia apresentar alguém do Game of Thrones, né? Mas é uma coincidência. E ele começou estudando o problema da cólera na Inglaterra, relacionando a residência dos hóspedes à localização das fontes de água, né? Não havia tubulação de água, eles pegavam nas fontes. Tem até ali à esquerda uma sátira no jornal da época que mostrava a morte bombeando a água através de uma dessas fontes, né? E com isso ele fez aquele estudo. Hoje em dia, ali à direita, ele está replicado numa ferramenta SIG moderna, né? Eles pegaram os dados daquela época desse mapa que está ao fundo, né? Replicaram ali para fazer uma restituição do experimento do Jon Snow, né? E a solução dada para ele foi realmente começar a indicar a fervura da água. Já no plano internacional e atual, a gente tem a referência histórica do Roger Tomlinson, que é um geógrafo que criou para o Canadá esse primeiro sistema que rodava em computadores, né, em 1967. Então, digamos que isso é o primeiro registro de um sistema estruturado para lidar com geoinformações. Aqui no Brasil, a gente tem uma referência histórica muito interessante, tanto de inteligência geográfica quanto de engenharia urbana, que era o Saturnino de Brito, que era um engenheiro civil formado pela Politécnica, nossa universidade, e que depois, ali embaixo à direita, vocês estão vendo o apostilamento dele como geógrafo, né? Ele chegou a fazer um curso de geógrafo e, com isso, ele deu essa solução. Essa linha grande em azul é um canal que foi construído para que as águas das chuvas de verão repentinas não alterassem bruscamente a salinidade da Lagoa Rodrigo de Freitas, e matando os peixes e afetando o ecossistema. Então, ele bolou digamos, ali tem a foto do canal logo da sua construção. É uma maneira também de usar a inteligência geográfica, né? E a referência aqui no Brasil mais recente é o nosso falecido Jorge Xavier, um pioneiro. Ele fez o Saga Vicom, é um programa de computador totalmente desenvolvido no FRJ, e ele trouxe o Roger Tomlinson ao Brasil em 82, num evento INPE. E isso estimulou várias pessoas a desenvolverem seus softwares. O Gilberto Câmara, com esse software Spring, foi um dos primeiros softwares de sensoriamento remoto, né? E ali está uma aplicação que foi a dissertação de mestrado da Amanda, em que o Jorge Xavier foi digamos assim, um grande colaborador, não digo até talvez co-orientador, né? Porque deu todo o suporte nessa parte do uso do Saga. Ele utilizou o Saga e depois nós, no âmbito do projeto aqui de Maricá, conseguimos fazer com que todos os arquivos, vocês vão ver daqui a pouco a diferença entre raster, shapefile, mas que essa base de dados que foi gerada pela Amanda no Saga fosse totalmente incorporada na plataforma ArcGIS, né? Temos a ajuda também do suporte técnico da imagem ESRI, que é o representante do software ArcGIS aqui no Brasil.
Bom, então, para onde está se caminhando? Para os gêmeos digitais, que, na realidade, o gêmeo digital é um avatar, mas é um avatar que promove a conectividade entre vários sistemas. Então, a gente tem dados que estão em plataformas SIG, tem dados, como o nosso, que a gente vai apresentar, em plataforma BIM, normalmente dados de edificações, e várias outras plataformas. Então, o gêmeo digital conecta tudo isso. E também ele lida um pouco com o tratamento de dados, que é a questão da ontologia. Tem até dados que são tratados, como o Harvey e o Consenso apresentaram no workshop anterior, com lógica fuzzy. Então, como vocês estão vendo, que é um ambiente bastante complexo, né, de usa nuvem, né, e de maneira ESG também, né, econômico, social e meio ambiente, porque ele lida com dados de fabricação, dados de trânsito, dados de mobilidade, dados de manutenção de edificações, dados de fornecimento de energia, e tudo isso conectado. É um grande trabalho. Nós temos um parceiro na Universidade Tecnológica de Compiègne, professor Gilles Morel, foi parceiro da Poli durante 8 anos. Fábio também participa aí do projeto, né? É um projeto de intercâmbio de estudantes de graduação, isso é muito importante, dá oportunidade de estudantes ainda sem estarem envolvidos com mestrado, doutorado, se interagirem um pouco com outras culturas, com as tecnologias que são desenvolvidas nesses outros países, né? Então, o programa Braftec, ele com alunos desenvolveu esse gêmeo digital para a cidade de Amiens. E, basicamente, o que esse gêmeo digital faz? Ele integra dados de BIM das edificações com um modelo de cheia e um modelo de representação de topografia e sistema viário. Então, aqui à esquerda, vocês vão ver o DT, o Digital Twin Development, vocês vão ver a quantidade de softwares que ele utilizou, né? Chama atenção ali no 2D, nos dados bidimensionais, o GIS, o quanto o GIS, o Excel, e logo em seguida ele integra com InfraWorks, Civil 3D, Revit, Blender, para finalmente ele fazer a simulação com animação dentro do Unity, que é um software muito utilizado para game. Então, vocês vejam a complexidade, ele conseguiu fazer isso em 6 meses com um grupo de alunos da Universidade Tecnológica de Compiègne, né? Então, é só assim para demonstrar que as perspectivas são muito positivas, né? A gente, cada vez mais nas universidades, vai ter alunos que vão estar prontos para interagir nesse ambiente e desenvolver bons produtos. Bom, agora vamos falar dos dados espaciais propriamente ditos, né? Vamos falar do SIG, depois nós vamos falar dos formatos de arquivos que vão ser utilizados, vamos falar um pouquinho da infraestrutura de dados espaciais e, finalmente, do metadado, que é praticamente o pedigree do dado, que é muito importante para quando a gente vai buscar alguma informação espacializada. Bom, primeiro, o SIG, né, como a gente já citou, o Roger Tomlinson, né, ele é baseado em 3 grandes pilares, né? O pilar mais, digamos, difundido é a geovisualização. É a pessoa que quer identificar um dado temático, como demografia, sistema viário. Então, é um nível de utilização que a gente diria que é para o usuário menos ambientado nessas plataformas GIS, né? A gente depois tem o Geodatabase ou base de dados, que é o conjunto organizado desses dados. Então, para se trabalhar nesse nível, já é preciso ter alguma expertise, saber lidar com tabelas, saber lidar com feições geográficas. A gente vai ver esses 2 elementos daqui a pouquinho. E tem o nível mais avançado, que é o geoprocessamento, que é a análise desses dados que estão na Geodatabase para obter soluções e resultados, né? E aí tem a possibilidade de fazer programação. Ali vocês estão vendo, embaixo da palavra geoprocessing, né, o Model Builder, que é praticamente um fluxograma que você, clicando em cada ícone daqueles, você chama já um comando do programa com parâmetros já pré-setados, né? Em seguida, aqui, o SIG, ele tem vários tipos de arquivos suportados, os arquivos vetoriais e os arquivos raster. Os vetoriais, eles representam geometrias, né? E os rasters também representam essas mesmas geometrias na forma armazenadas como pixel. Depois eu vou comentar um pouco mais a diferença estrutural entre eles. Talvez no próximo slide a gente já veja isso. Então, você vê que o mundo real, ele pode estar ali, está um caso que você tem como pontos, né, feições geográficas de pontos dos clientes, feições geográficas de linha as ruas e feições geográficas de polígono, o que a gente chama de parcelas agora, que é o nome dado a lotes ou glebas, né? Gleba no meio rural, lote no meio urbano. Aí, como raster, tem um modelo de elevação e um modelo de uso de solo. Tudo isso
pode ser organizado dentro da geodatabase. São conjuntos de dados, né? E esses conjuntos de dados, quando eles estão muito bem estruturados, eles compõem uma infraestrutura de dados espaciais, ou IDE. No caso aqui do governo brasileiro, ele criou a INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que está nesse endereço que eu coloquei ali em verde claro, né? A INDE é um portal onde você pode pegar, como diz ali a própria missão deles, né? Pode ter acesso ou visualizar ou dar download de todos os dados espaciais produzidos pelas instituições governamentais, né? Então, ele é um grande portal e confesso que é de bastante utilidade para a gente que trabalha com geotecnologia. Indo para o próximo, então, essa base de dados espaciais, ou geodatabase, ela pode ser por vetores, composta por vetores ou arquivos RAR. Sendo que, no caso do vetor, eu já citei ali, pode ser, ali em amarelo, vocês estão vendo um dado, que a gente chama de feição geográfica, representada por ponto, mas que vocês podem estar olhando também é que aquele ponto ele está relacionado a uma linha numa tabela. Essa que é a grande diferença do signo, né? Os dados não são só desenhos, eles são geometrias que acumulam atributos. Cada coluna daquelas ali é um atributo. Por exemplo, o nome é um atributo, a longitude é um atributo, a latitude é outro atributo, o estado ao qual o município pertence é outro atributo, o geocódigo, que é importantíssimo ter, que ele é definido pelo IBGE, é um outro atributo. E aqui vai abrir um parêntese muito importante. Quando eu tenho já uma feição geográfica, que tem uma tabela, que tem um campo de geocódigo, digamos que ali naquela tabela, mais ali para a direita, eu tivesse os dados daquele município do censo 2010. Se saem os dados do censo de 2022, que saíram realmente agora no final do ano passado, dos municípios atualizados, eu consigo gerar mais uma coluna, ou seja, mais uma coluna de atributo, e fazendo uma operação relacional de banco de dados, fazer com que cada linha que tem um geocódigo, a gente chama isso de campo-chave, né? Então, se eu tiver uma tabela em Excel ou qualquer outro formato, CSV, e lá tiver um campo que tem o geocódigo e a população atual do município, eu consigo agregar ela, ou seja, eu consigo sempre expandir meus dados para mantê-los atualizados. Então, o fato de você ter a parte tabular e a parte geométrica é uma das grandes vantagens do sistema de informação geográfica. A linha azul é uma feição de linha, é um trecho de uma ferrovia, e em verde ali é uma feição de polígono, que é o limite municipal de Itaboraí, no caso, né? Já o raster, ele é formado por pixels, ele pode ser obtido tanto por sensoriamento remoto, imagem de satélite, hoje em dia está se usando muito drone, né? Mas ele tem uma questão, ele só pode ter um atributo associado a ele por vez, né? Então, enquanto o vetor eu posso ir agregando atributos, no caso do raster, eu tenho só um valor para cada arquivo, né? Vocês vão estar perguntando, e eu vou responder daqui a pouco, né? Quando eu uso raster, quando eu uso vetor, eu posso tranquilizá-los dizendo, eu posso ter um vetor, escolher um atributo ali e gerar um raster com esse valor do atributo escolhido. Então, poderia fazer um raster, por exemplo, de uso de solo, como aquele que estaria no canto inferior esquerdo. Se eu tivesse um shapefile com uso de solo e uma coluna escrito tipo de uso, né, eu poderia gerar aquele raster que está ali, que ele vai ter naquelas cores ali uma discriminação pelo tipo de uso associado a uma cor. Bom, seguindo em frente, só para mostrar que dentro do Geodatabase eu posso ter o shapefile como um arquivo avulso, como eu posso ter todos eles encapsulados como se fosse um zip, né? Então, o ArcGIS, por exemplo, ele tem um formato chamado .gdb, em que ele agrega todas as feições geográficas. A gente está chamando de feições geográficas, né? A linha, o ponto e o polígono de uma coleção que, digamos assim, cobre uma determinada área geográfica em determinada quantidade de temas. O importante é saber que eles têm visualizadores que nos facilitam muito a gestão desses dados. Repara ali que limite de bairros, a seta verde, ela está mostrando dos dois lados, né? Elas estão compactando ali uma série de arquivos que têm o mesmo nome, mas extensões diferentes. A parte em vermelho ali identificada é a parte tabular, que é a extensão DBF, né? Do antigo formato lá do DBase, DBase 3, né? E a parte em azul é a parte que contém
a geometria e os dados relacionados à geometria, digamos assim, coordenadas, etc. Né? É o que desenha aquela geometria na tela. Então, essa que está ao centro é um print de uma tela do Windows Explorer. Então, vejam que dentro de uma plataforma SIG, todo aquele conjunto de extensões que tem o mesmo nome ou o mesmo prefixo, elas são mostradas como um único elemento. E aí aquele ícone ali que vocês estão vendo, quando ele é verde, aparece em verde, é que ele é uma feição geográfica avulsa. Quando ele aparece em cinza, ele está dentro de um geodatabase. Se vocês olharem ali, o ipp.mdb é um cilindrozinho. Aquelas três ali é como se fosse um folder, né? Aquelas três pastinhas cinza. Então, você pode até estruturar seu dado, né? Dentro de um geodatabase. Qual a vantagem do geodatabase? Além de compactar tudo, ele dá mais segurança. E ele permite algumas análises mais sofisticadas. Por exemplo, o network, que eu vou mostrar daqui a pouco, você tem que construir um geodatabase. Você não consegue fazer operações se o seu conjunto de arquivos estiverem salvos dentro de um folder, como nós estamos vendo ali à esquerda. Então, é só para deixar bem claro o porquê existem as duas. O geodatabase exige um nível de expertise um pouco maior, né, do que o uso do shapefile avulso. E agora vamos ao que realmente interessa aqui, que é a base de dados SIG para Maricá. Então, a gente vai mostrar rapidamente já um exemplo dos tipos de arquivo que a gente está introduzindo dentro dessa nosso SIG. Né? O primeiro deles é o shapefile, né? Que são feições, como eu já expliquei, que podem ser ponto-linha ou polígono. No caso ali, a coluna que está sendo escolhida é aquela que está em azul, densidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, aquela simbologia é uma grande vantagem do shapefile, é que eu posso fazer a visualização do dado escolhendo uma das colunas de atributo. E posso fazer isso até replicando ele várias vezes. Tá? É uma flexibilidade muito grande de eu identificar a simbologia. Eu tenho vários métodos para classificar ela, posso classificar em intervalos iguais, posso classificar em desvio padrão. Então, existe uma possibilidade muito grande, muito ampla, eu diria melhor assim, muito ampla para você visualizar um dado. Eu vou dar um exemplo de uma modalidade de visualização. Por exemplo, a renda. O interessante da renda é você visualizar por faixa de desvio padrão, que assim você vai ver a média, vai ver quem está ganhando acima da média, quem está ganhando abaixo da média. O outro formato é o raster. E esse raster aí, eu prometi que ia falar nisso, ele é um raster que foi gerado a partir desse shapefile anterior. Então, eu escolhi um atributo ali, que é o atributo da renda, né? Ele é um dado só. Eu preciso arredondar, ele não trabalha com decimal, por isso que tem lá o round ATRM, que é a segunda coluna mais à direita, né? É aquela coluna de valor foi escolhida para gerar esse raster. E, normalmente, a gente tem fichas onde a gente coloca ao que equivale cada uma dessas categorias de valor de 1 a 10. Por que a gente fez 1 a 10? Se vocês lembrarem lá da workshop promovido pelo Carlos Cossenza e o Harvey Cossenza, ele pegava esses graus de oferta. Então, aqui eu tenho uma liberdade muito grande para gerar um raster que já seja a expressão de uma intensidade com que aquele fator está se manifestando. Ali a gente escolheu, para efeito demo, né, uma divisão por intervalos de aproximadamente 919 habitantes por quilômetro quadrado. Em seguida, isso é muito importante porque é um dado que está na nuvem, nos provedores da ESG, e a escolha dessa base map é muito importante. Então, o base map ele vai te permitir uma clareza maior de visão ou não. Por exemplo, esse que está no canto inferior direito é o que a gente usa normalmente porque ele não carrega muita informação, apenas em cinza claro o sistema viário. O base map também é interessante, que à medida que você dá um zoom afastando ou aproximando do objeto que você quer identificar, ele vai alternando camadas de informação. Vejam que ali ele só tem as vias principais. Se eu der um zoom no centro de Maricá, vai aparecer todo o arruamento do centro. Tá? Então, eu posso escolher um base map. Quando eu quero analisar a hidrografia, eu vou escolher um de relevo, por exemplo. Se eu quero analisar áreas inundáveis, também um de relevo. Se eu quero pontos de interesse, é aquele que está acima no canto superior direito, que é o próprio OpenStreetMap, que a gente está muito acostumado a ver como fundo, às vezes no Uber ou em aplicativos para chamar táxi. E outra imagem de satélite que é muito importante para a gente checar
se aquele dado, por exemplo, loteamentos, né, se eu conseguir, está muito atualizado ou não, está defasado. Então, se eu ponho ali um shapefile com loteamentos de 2018, se eu tiver uma imagem de satélite, normalmente o provedor me dá isso, muito atualizada, eu vou poder ver o que houve de loteamento novo, de ocupação urbana. Então, a escolha do basemap é muito importante também para ter uma clareza na interpretação e até um elemento auxiliar na interpretação daquele dado. Aqui também a gente consegue pegar uma imagem georreferenciada e posicionar ela dentro do nosso SIG. Isso é um exemplo, quando nós ainda não tínhamos os shapefiles da proposta do IBAN, a gente pegou de um PowerPoint deles e já georreferenciou para ter uma ideia minimamente das macrozonas que estavam sendo propostas naquela revisão de plano diretor. Um outro ponto também é a visualização tridimensional, né? Que está tudo dentro desse mesmo pacote, né, o ArcGIS Pro, e é interessante também para a gente ver, digamos assim, a gente vai ter melhores exemplos de visualização 3D lá adiante, aqui está apenas como efeito demonstrativo para mostrar que dentro desse pacote a gente ainda pode fazer visualização tridimensional. Agora vamos ver os temas inseridos nesse para Maricá. Vocês podem ver ali à esquerda que é uma gama muito vasta, mas muito vasta mesmo, de temas que a gente tem. E eles estão organizados dentro do Geodatabase, que ali à direita está identificado como Maricá _ 2023.gdb, e a gente classificou aqueles 3 quadradinhos, que são os datasets, por tema geral, né? Então, ali está expandido o dataset do ambiental riscos, né? O nome ainda está um nome original, mas isso podem ser renomeados, e isso a gente vai fazer, a Lana vai mostrar depois, para que a pessoa identifique mais facilmente, né, qual o tema que está armazenado dentro daquele shapefile ou daquele raster. É um dado importante, é que você não consegue botar raster dentro do dataset. A gente optou por fazer um geodatabase só para as imagens raster e um geodatabase só para as imagens para os dados vetoriais. Então, vou fazer uma demonstração aqui, uma breve demonstração. Vou pedir um auxílio aqui ao Fábio para que a gente possa mudar a tela. Ok, como nós mencionamos no slide anterior, nós vamos passar agora para a demonstração dessa base dentro do ArcGIS Pro. É o software que integra todos aqueles pontos que a gente viu até agora. Então, tem várias camadas de informação, mas eu queria chamar a atenção aqui por uma ferramenta chamada Network Analysis, que me permite que eu estabeleça rotas e áreas de serviço e até realocações. Então, aqui eu tenho uma pasta de ponto estratégico, em que eu tenho os pontos mais importantes aí para planejamento logística do município de Maricá, sem prejuízo de colocar outros que apareçam. Então, tem o porto, tem o centro tecnológico, tem a rodoviária principal, o Hospital Conde Modesto, o aeroporto, o Hospital Che Guevara, futuro centro cívico, um L-ponto e a rodoviária de Itaipuaçu. E uma das coisas que a gente pode fazer aqui, tendo essas informações todas, é saber, por exemplo, uma simulação para a construção do túnel de Itaipu. Então, que eu cliquei. Então, isso aqui é uma rota para o túnel de Itaipu. E dentro da ferramenta, do dado tabular, eu já tenho aqui a distância total e o tempo total de percurso. Não vou me alongar, mas é interessante vocês saberem que essa ferramenta ainda tem essa vantagem aqui, né, de colocar. Aqui eu coloquei em roxo o trajeto que seria normal, pegando as vias de maior fluxo, de melhor trânsito, né? Então, a gente tem uma diferença aqui, né, estou tentando ver aqui, de 70 minutos pela rota em roxo, e a rota com túnel a gente demoraria 30 minutos. Claro que isso observando o estado atual de trânsito das vias. Pode haver, como a gente vê no modelo Cosenza, né, e foi colocado lá pelo Harvey, que você pode ter intervenções que, da mesma maneira que você melhora a oferta do fator, você pode ter um alargamento de via, uma duplicação de via e abreviar bastante essa questão do acesso entre essas duas rodoviárias. Esse ponto aqui, que está marcado com o número 1, é a posição do BHLS Niterói, Engenho do Mato, que é o último ponto que tem agora. Depois ele se articula com outras rotas, que são rotas de ônibus convencional, tá? Então, seria uma questão muito interessante que nós estamos estudando. Então, a gente, se quisesse ver todas as rotas, olha, tem uma rota do aeroporto até o Comperge, temos rota entre o porto e o aeroporto, temos rota via o Recanto de Itaipuaçu, temos uma rota via Itaocaia, né? Então, eu posso ter várias rotas, eu posso ter
barreiras, enfim. Digamos, é um horizonte enorme de possibilidades. Vou tirar o roteamento para não ficar muito pesado, né? Aqui no momento. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma rota. A rota do Porto até Itaipuaçu, né? Que essa rota em verde está um pouco prejudicada porque ela está uma camada um pouco abaixo, então as outras estão sobrepondo. Mas eu acho que deu para. Agora eu vou passar para outra ferramenta que tem aqui dentro. Vejo que tudo isso aqui são dados que estão dentro do nosso geodatabase. Se eu for aqui no ArcCatalog, né, e eu for aqui em transporte e logística, subir um nível, vocês vão ver, subir mais um nível. Desculpa, é que eu vou ter que passar aqui. Ao vivo é sempre assim, né? Então, eu vou aqui nos folders. Então, aqui eu tenho aquele geodatabase, o de raster, né? Com todos aqui, alguns rasters operacionais, e aqui também os arquivos raster. Só para mostrar para vocês que o que está aqui está vindo de lá, né? E a gente também aqui, além das rotas, tem o que a gente chama de service areas, que na realidade são distâncias ou tempos de percurso, né? A partir de um determinado ponto. Então, aqui a gente tem da rodoviária com o túnel, né? Então, esse amarelo aqui, se eu expandir, ele vai me mostrar, né, um determinado. Desculpa. Ele vai mostrar o tempo de acesso nessas cores, né? Então, a gente está em amarelo, está com tempo estimado entre 20 e 25 minutos até Itaipu, né? Laranja, talvez 25 a 30. Né? Então, tem várias service áreas a partir do futuro porto, né? Vou até deslocar um pouco mais para cá. A gente, então, só para vocês terem uma ideia, e eu posso. Assim, só para demonstrar, né? A rodoviária sem o túnel, como o tempo muda, né? Então, a gente colocando aqui com o túnel, né? E sem o túnel dá uma diferença pequena, né? Mas, enfim. A questão dos entroncamentos também, o que está mais próximo. Então, é uma série de, até o aeroporto, é uma série de estudos que podem ser feitos. Então, vocês estão vendo polígonos, né? Que são, digamos assim, são shapefiles, né? São feições geográficas na forma de polígono. Então, essas áreas todas, elas têm tabelas, né? Se eu quiser abrir uma tabela aqui, só para mostrar para vocês aqui. Né? Então, eu tenho acesso a toda essa informação. Olha os tempos aqui, que é o break. Então, é todo um dado editável. Isso é uma riqueza muito grande para você buscar soluções. E, para finalizar essa parte aqui, já voltar ali e depois passar para a Elana, é o Location Allocation, uma ferramenta que a gente só fez um estudo demonstrativo em que a gente vai colocar aqui, né? A gente colocou aqui em lilás são os setores censitários com círculo proporcional à população. E aqui em verde são as escolas, né, existentes, também proporcional ao número de matrículas. E com isso, é uma série de parâmetros que precisam ser ajustados. Ele pode recomendar se uma escola, que eles chamam aqui de facilidade, ela é escolhida, se você necessita colocar uma aqui, se você tem duas competindo, se tem uma. Então, há todo um ambiente, não é isso que nós vamos fazer em Maricá, mas é só para demonstrar que, de repente, uma Secretaria de Educação, alguém que queira fazer um estudo mais sofisticado sobre realocação ou investimento em escola, está dentro dessa geodatabase. Então, ela não serve só para nosso projeto, ela serve também para futuros projetos, né? Que o município queira desenvolver. Aproveitar enquanto o Fernando troca de tela, fazer essa observação realmente que essa etapa, por exemplo, de mapas, né, de contextualizar, de criar essa biblioteca bastante robusta com os dados disponíveis e uma série de análises, isso vai ser fundamental aí para futuramente, né, não só para o planejamento, apoiar essas decisões, mas também para simulações de todos os empreendimentos que serão concebidos aí, que serão propostos e que podem receber investimento para realização. Então, esse trabalho é um trabalho que apoia toda a concepção desses projetos, né? Então, mas uma coisa que é interessante dizer é que muitas das cidades não utilizam, né, ferramentas georreferenciadas ou usam pouco, e Maricá já tem um pouco essa cultura de
desenvolver e de aplicar, o que é ótimo, porque vai permitir também integração né, das equipes e essa transferência dos nossos resultados também para a base de planejamento dos próprios gestores. Ok, retornando então para aquele que a gente viu na demonstração, eu mais ou menos fiz um demo aqui, né, desses temas que vocês viram ali relacionados. Então, meio ambiente, a gente tem área de proteção, tem geomorfologia, na gestão de risco, a gente tem dados do CPRM, de risco de inundação, risco de deslizamento, a gente tem também aqui divisões políticas e administrativas, divisões operacionais dos setores censitários, a gente tem também a possibilidade de visualização em 3D, então é só para um pouco mais daquilo que já foi visto, né? Ali naquele pequeno efeito demonstrativo. Aqui também tem toda a parte de urbanismo, esse é o plano diretor que está em revisão no momento, né? Depois a gente vai mostrar o que foi proposto pelo IBAM, a questão toda de transporte e logística, que foi aquela rede. Nós temos duas redes. Nós temos uma rede que nós mesmos elaboramos, né? E temos uma rede que a gente usa também do web server da imagem ESRI, né? Também temos aqui dados de atividade socioeconômica, renda, educação, saúde, comércio. Mas vamos mostrar um pouco, né, a diversidade, como aqueles, digamos assim, dados que estavam lá poderiam ser apresentados, né? A demografia com a densidade, a infraestrutura. E a grande questão, o grande desafio é como é que a gente pode tornar essa base de dados inclusiva, né? E a gente vai entrar exatamente nos estudos que nós estamos fazendo agora, né? Estamos nos aprimorando, que é a demonstração que a Ilana vai fazer da plataforma ArcGIS Online. Plataforma ArcGIS Online, esses dados que você viram no ArcGIS Pro, eles são levados para a nuvem do provedor da plataforma e ali se organiza um ambiente onde pode-se ter uma facilidade muito grande, as pessoas que não estão habituadas a trabalhar diretamente na plataforma SIG, seja ArcGIS, QuantumGIS ou qualquer outro software de SIG, elas vão poder abrir como um Atlas que a gente chama de um web server, né? Web map. Então, elas vão poder consultar isso com a facilidade de quem folheia um Atlas. Então, vamos passar aqui agora a apresentação da Elana, desses estudos que a gente está fazendo nessa plataforma. Olá a todos, vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Aqui é o nosso site, né, do ArcGIS Online, onde a gente consegue ter acesso a tudo aquilo que a gente está trabalhando e tudo aquilo que a gente resolve colocar para compartilhar com a nossa organização, com o nosso grupo de trabalho. Então, aqui a gente tem um modo geral, dentro da minha organização, todos os arquivos que o professor e eu a gente vem trabalhando ao longo do tempo sobre Maricá, cada um deles também categorizado de acordo com aqueles temas que foram mostrados. Aqui do lado esquerdo, a gente tem as nossas categorias, que foram aquelas mostradas. Então, dentro de cada uma dessas categorias, a gente tem uns arquivos relacionados ao tema que está sendo mostrado aqui. Então, vou entrar nesse primeiro, que é o de mapas ambiental risco. Ele já atualizou aqui e está mostrando 13 arquivos que estão relacionados com esse tema ambiental. Então, aqui, primeiro que a gente tem o nosso web map. Eu vou estar abrindo só para mostrar daqui a pouco para vocês o nosso mapa, que é onde a gente organiza toda a nossa coleção. Então, aqui embaixo a gente tem um arquivo em shape, né, de risco de enchente, a gente tem uso do solo, risco de deslizamento, e aí vai para cada um que a gente está trabalhando em cima. E aí, todos esses arquivos, a gente consegue visualizar ele dentro desse web map. Está aqui do lado. Então, aqui, risco de enchente, risco de deslizamento, geomorfologia e prioridade de conservação. Eles vão estar sendo mostrados aqui. E aí tem os ajustes que a gente faz de simbologia para conseguir visualizar cada uma das informações. A gente consegue visualizar o que precisa ser melhorado também. Aí aqui no caso, a gente já vê que a gente tem que trabalhar em cima desse amarelinho aqui para estar dando o recorte necessário de acordo com o Maricá, e a gente vai trabalhando em cima disso aos poucos. Aqui a gente tem as outras categorias também de hidrografia, relevo, urbanismo, transportes. E com esses arquivos no ArcGIS Online, a gente consegue montar
vários tipos de propostas de visualização desses dados de acordo com o público que a gente quer estar mostrando esses temas aqui. Então, aqui eu mostrei o WebMap, que foi montado com os arquivos relacionados à área ambiental. E todo esse trabalho, a gente começou a montar também o Hub do ArcGIS Online. O Hub seria como se fosse um site, onde a gente compartilha com as outras pessoas aqueles nossos dados, só que de forma mais trabalhada e mais facilitada, para justamente as pessoas que não têm tanta experiência dentro do ArcGIS, para que elas consigam visualizar o que a gente está fazendo de forma mais rápida. Então, aqui, de uma forma geral, esse site a gente está montando ainda, a gente está vendo o que funciona, o que não funciona, a gente está organizando aos poucos. Aqui em cima, a gente tem alguns mapas relacionados aos temas. Temos aqui os pontos de interesse de Maricá, que eu vou estar mostrando para vocês depois. Tem tema de demografia e limites, tem os dados de infraestrutura e os dados relacionados ao tema ambiental. Então, aqui a gente tem um título, né, para esse projeto. Aqui a gente tem um texto com a proposta desse hub aqui, desse site, o que a gente está montando, o que estamos organizando, quais os dados que a gente consegue encontrar. Uma pequena descrição do projeto e logo aqui embaixo a gente já consegue mostrar todos os mapas com aqueles dados já mostrados por categoria. Então, categoria ambiental, hidrografia. A pessoa que entrar aqui e clicar no modo de visualização, ela vai conseguir ter acesso a esses dados aqui, por exemplo, de ambiental. Só que ela não tem o poder de modificar o que a gente está trabalhando. Isso é um ponto interessante. Ela vai conseguir visualizar, ver o que tem, acessar a informação que está sendo mostrada aqui, mas ela não consegue editar o que a gente está trabalhando em cima. Isso é um fator de segurança, né? Para a gente estar fazendo a pesquisa. Então, várias categorias, uma embaixo da outra. Aqui é um mapa maior visualização, né, de um desses temas. Eu vou mostrar ele mais em uma outra aba. E aqui tem relacionado ao transporte, tem um mapa só para visualização mesmo, de alguns dados ambientais, a gente estava testando como é que colocava no site, alguns ícones que a gente está fazendo a construção ainda, um pequeno questionário do site para saber se ele está sendo um site que está servindo de informação, como é que está sendo a usabilidade dele, se a gente está melhorando justamente essa questão do compartilhamento de dados. E aqui alguns dados sobre os laboratórios, né? A gente está alterando aos pouquinhos cada uma dessas coisas. Eu vou estar entrando aqui primeiro, nessa primeira aba aqui de pontos de interesse Maricá. A pessoa que clicar aqui em cima, ela vai dar acesso a essa página aqui. Vai aparecer justamente isso. E aqui eu vou esconder essa aba. Tem aqui os detalhes, né? O meu nome, o criador da aba, de onde é que veio, o FRJ, tem como visualizar os dados de forma mais completa, né, numa nova aba, e aqui ele dá algumas métricas também. Vou esconder essa aba. E aqui os pontos de interesse, a gente tem 3 tipos de informações diferentes. Então, relacionados à saúde, à educação, que são esses triângulos azuis, e patrimônio histórico, cultural, natural. Então, cada uma dessas categorias, elas estão com uma diferenciação de simbologia. Então, na saúde, por exemplo, a gente tem a unidade básica de saúde, farmácia, hospital, UPA, clínica, veterinária. Eu vou dar um zoom maior aqui em uma das áreas. A gente tem 3 hospitais, aí aqui tem uma veterinária, os verdinhos são farmácias. Eu consigo tirar a visualização deles, por exemplo, se o meu mapa ficar muito poluído. E aí eu vou ter informação apenas da educação e do patrimônio natural, por exemplo. E se eu quiser visualizar categoria por categoria, eu clico em farmácia, por exemplo. E aí ele já vai me dar os pontinhos verdes relacionados à farmácia. Não quero farmácia, quero saber os hospitais onde estão. Ele mostra aqui a localização do hospital. Ah, que hospital é esse que está aqui no ponto? Eu posso clicar em cima desse pontinho, ele vai carregar a informação e aqui eu vou ter acesso aos dados da tabela de atributos de cada um desses pontos. Então, a classe dele é a saúde, aqui eu tenho endereço, latitude, longitude, o nome do hospital, Hospital Conde Modesto Leal. Aqui, qual foi a fonte de informação, o status, se está ativo ou não, e aqui é um hospital mesmo, confirmando. Então,
Então, a gente tem essas informações que são úteis para o usuário que está visualizando. Vou esconder um pouquinho aqui a saúde. Aqui a gente está alterando também, editando os dados, mas tem um número de turmas por escola, então esses triângulos maiores são a partir de maior do que 58 turmas. Então, cada categoria vai ter um tamanho diferente, tentando dar um diferencial, né, para esses tipos de turmas dentro de educação. E aqui, para patrimônio histórico-cultural natural, a gente também tem outras categorias: patrimônio natural, arquitetura religiosa, comunidades tradicionais pesqueiras. E da mesma forma que eu fiz com a área de saúde, a gente pode chegar aqui também e clicar para entender o que é esse ponto verde, por exemplo. Então, você clica e ele vai abrir uma tabela mostrando a informação. Aqui é o Mirante do Caju, que é um patrimônio natural, essa é a categoria dele. Então, essa é a forma que a gente tem de mostrar os dados que foram previamente trabalhados no ArcGIS Pro, como o professor Fernando mostrou para a gente aqui, né? E aqui a gente consegue já ter meio que um resultado final de todo aquele trabalho que foi feito. Aqui a gente consegue mostrar para as pessoas o que foi trabalhado, quais são as categorias, o que existe dentro do município de Maricá, né? E que a gente está trabalhando em cima. Voltando aqui. Aqui é a parte já de uma visualização maior daquele outro mapa. Então, a gente consegue ver da mesma forma também, só que sem aquela aba aqui do lado. É o que a gente estava trabalhando em cima. A gente está testando as funcionalidades dos aplicativos que pertencem ao ArcGIS Online. E aqui é o mapa onde a gente mexe de fato, né? Dentro daqueles arquivos, se eu quiser adicionar alguma coisa aqui, eu sendo uma administradora, né, dessa parte dos pontos de interesse, por exemplo, a gente pode estar adicionando novos arquivos que estão relacionados ao ponto de interesse. Posso adicionar novos arquivos que já estão no ArcGIS Online, ou também eu posso pegar um dado que eu acabei de trabalhar no ArcGIS Pro e estar fazendo o upload dele dentro da página. E aqui eu consigo também alterar a questão de visualização do tamanho de ponto, qual a simbologia que a gente está dando para ele, a gente consegue modificar as cores, a gente consegue mexer um pouquinho em cada uma dessas propriedades para estar dando para o usuário uma melhor forma de mexer nesse conteúdo e de visualizar essas informações. Bom, finalizei mostrando as informações que a gente tem em forma de mapa. Aqui também em forma de arquivos que ficam online, né? Todos os arquivos estão aqui para organização, que eles são todos por categorias, de uma forma bem organizada dentro. E aqui, por fim, também mostrei para vocês o hub, que a gente vai estar mexendo ao longo do tempo, já estamos mexendo, né? Para dar essa visualização dos dados que a gente está trabalhando. Então, eu volto aqui ao professor Fernando. Obrigada. Achei muito bom esse simbolismo também que mede a grandeza, né? Ele é importante, que a gente pode trabalhar, é interessante que a gente pode trabalhar com variável linguística, número e símbolo, né? Essa é uma vantagem que a gente tem, que é muito importante, né? Essas magnitudes, né, com os símbolos, né, elas dão uma informação visual que vai para o cérebro muito mais rapidamente do que uma relação de números, né? Isso é interessante, né? E esses dados já estão armazenados, que foram apresentados, já tem o banco de dados, como é que está o banco de dados? Está totalmente organizado, professor. É o que Né? está. É um banco relacional ou não? A Relacional. parte relacional é exatamente a questão de você poder juntar as tabelas, né? Aquele campo-chave, por exemplo, o geocódigo que eu mencionei, do IBGE, ele serve como campo-chave para você estabelecer uma relação entre as duas tabelas. E ele tem a possibilidade de, ao contrário de alguns bancos relacionais, que a planilha composta pelo relacionamento ela é virtual, ele consegue agregar a nova coluna de atributos. Então, você fica com um novo dado efetivamente, e não apenas com um link que estabelece a relação. É diferente um pouco do software de banco de dados do Access, né, da Microsoft. Então, ele tem todo um ambiente que permite você, digamos assim, e ele tem também, ele permite fazer o relacionamento espacial.
Certo, isso é Então, importante. isso é o diferencial dele com relação a um software como, por exemplo, o Access da... Você deu partida, por exemplo, a uma forma dinâmica do banco de dados. O banco de dados, para nós, no LabFuzz, ele é importante. Por exemplo, vou dar um exemplo da dinâmica, né? Você tem, por exemplo, um fator como água. A água pode servir para uma indústria siderúrgica e para uma fábrica de bebidas. Então, a gente tem a qualidade da água é diferente, né? A outra parte dinâmica do banco de dados é à medida que você tem quantidade, qualidade e regularidade de suprimentos. São três elementos importantes: quantidade, qualidade da água e regularidade de suprimento, né? Que é a dinâmica de um banco relacional, né? Associado. Como você faz com os transportes, você tem vários tipos de transportes, né? Como a gente fez no projeto da Petrobras, né? Eu acho que agora está se avançando mais nesse esquema de um banco de dados mais dinâmico, né? Eu acho que é importante para depois, para os futuros projetos, que são unidades que demandam, têm um perfil de demanda bem específico, de água, transporte, telecomunicações, etc. Estou gostando muito. E tem a possibilidade de você ter, por exemplo, você mencionou esses 3 itens, seriam 3 colunas de atributo numa tabela. Eu posso, para cada coluna de atributo, gerar um raster e fazer uma métrica para ele. E eu posso, usando, eu não, no caso, que eu não tenho essa capacidade, talvez mais o Fábio, né, e você, de fazer uma equação e usar a ferramenta chamada Map Algebra, que aí ela vai ler o valor de cada pixel sobreposto, né? E, com isso, ela vai operacionalizar uma equação. Então, Certo. o Map Algebra é, digamos assim, o grande diferencial do sistema de informação geográfica. Ele não é só um visualizador e organizador de dados, né? Ele permite você gerar novas informações com uma série de operações de análise ou até de álgebra mesmo, né? Esse que é o grande diferencial. Não, eu acho que está bem avançado. Não tem, eu estou Quebramos bem vendo a assim. cabeça aí estudando, Não, é você uma boa, é trabalha uma como boa uma oportunidade. formiguinha, né? É. E vai nos detalhes. Estou vendo essa equipe muito interessante que está trabalhando com você, né? Bastante competente. Ah, isso aí é um passo que, para mim, para um futuro que eu acho que é importante, é fazer um estudo também isolado de cada município, de uma macro-região, e verificar se uma, uma macro-região, ou poderia chamar até micro-região, quando os municípios são pequenos, e verificar a vantagem da agregação de todos os serviços e etc., para ver, por exemplo, um daqueles municípios dessa área pode se especializar em alguma coisa, outro pode se especializar em outra, né? E toda a região se enriquece mais rapidamente, Uhum. né? Porque o outro problema, na medida em que o fluxo de pessoas, isso é muito interessante, porque na medida que a gente vai enriquecendo Maricá, ele vai se transformando num polo de atração. Sim, sim. Que a gente mede, o Fábio sabe disso, você também, que a gente mede pelos modelos gravitacionais, onde você cria uma série de fluxos no sentido de uma riqueza que é uma infraestrutura exposta, né? Uma massa infraestrutural exposta, né? Que é atrativo. Então, você gera um fluxo no sentido de uma zona que está prosperando, né? E a expectativa das pessoas em relação a participar de todo esse desenvolvimento cria talvez um embaraço muito grande, né? Porque vai gerar uma grande concentração. Esse é um trabalho futuro para a gente, que eu acho, viu, Fábio? Seguindo, então, essa demonstração que foi feita pela Elana, né? Nós vamos aqui apresentar a próxima parte, que é algumas aplicações para apoio à decisão. Então, o Network Analytics, vocês já viram a demonstração em loco, né? Eu só vou realçar com alguns slides novos, né? E vou também comentar sobre esses 2 itens aí, que é a parte de consolidação e geração de novos dados, né? Para cobrir temas novos ou para concatenar temas já existentes,
e a questão da visualização em 3D como apoio à tomada de decisão também. Então, a gente começa aqui, começa aqui mostrando, isso nós já vimos anteriormente, em loco, também vimos esse de Itaipuaçu em loco, das escolas, vimos as rotas em loco, e isso aqui é a novidade, é uma ferramenta que eles têm, que é o Field Maps, onde eu posso ir a campo e preencher dados. E esses dados já aparecem automaticamente no ArcGIS Online e que está sincronizado com o ArcGIS Pro. Então, é uma ferramenta importante, porque você já pode ter uma coluna com atributos criada, você já pode ter opções de preenchimento automático, então você pode chegar num local, você está fazendo um levantamento, digamos, de grau de conservação da via. Então, você pode ter ali já gravado no teu... É importante, eu esqueci de dizer, você pode fazer isso com o seu celular, né? Ou com um pad. Então, você está ali, abre você, para haver uma uniformidade no banco de dados, para um não escrever excelente, outro não escrever ótimo, né? Você já pode ter opções de preenchimento do atributo já pré-definidas, né? Então, é uma ferramenta muito importante, nós fizemos uma experiência, tudo vale ressaltar, não é? A gente tem a meta, que são as entregas, mas a gente está indo um pouco além disso, né? Até para visando projetos futuros. Então, nós temos a expectativa, já que estamos nesse ambiente, de procurar explorar ele ao máximo, e aquilo que a gente quiser incorporar até extra cumprimento de produtos, né? A gente vai colocar. Okay? E aqui também é mostrando esse estudo para uma eventual construção do túnel, né? Ligando a rodoviária de Itaipuaçu ao terminal BHRS, um pouco expandida a imagem para dar um pouco mais clareza, mas isso já foi colocado ali naquela demonstração online. Agora, o que muda aqui, por exemplo, a questão do aeroporto, a área de cobertura dele, né? Em tempos de tempos também, também mais uma visualização daquilo que vimos online. E aqui é uma coisa muito interessante, que é o que a Elana mostrou ali, já dentro do ambiente do ArcGIS Pro, né? Então, nós estamos falando aí de uma coleção de dados que pode ser visualizada de 3 formas. Para os administradores dentro do ArcGIS Pro, para os administradores e pessoas do grupo dentro do ArcGIS Online, as pessoas autorizadas, né, para visualizar e editar, e para o público em geral através daquela ferramenta que é o Hub. Então, vejam que o dado é o mesmo e algumas correlações são interessantes. Vocês estão vendo ali pequenos pontos minúsculos, uma cor parece que ciano, né? Um azul para verde clarinho. Aquilo ali, a gente até hoje, antes um pouco da reunião, conseguimos obter os dados do censo de 2022, são os dados que foram dos locais recenseados no censo de 2010. Isso é uma informação importante, né? Porque te dá uma ideia se aquele setor censitário ele foi coberto com eficiência ou não. Então, às vezes, é comum você olhar como ali perto daquele ponto rosa, na rodovia Amaral Peixoto, que é uma OBS, que só foi recenseado naquele condomínio a parte que está na beira da via. Um outro condomínio ali, praticamente o recenseador talvez tenha tido alguma dificuldade, pode ser um condomínio fechado, que as pessoas não concordaram. Então, eu acho que é um dado também interessante para você cotejar. Então, aí vai mais uma aplicação. Não é simplesmente gerar dado, visualizar dado. Você pode cotejar informações com a busca, né, de ver o quanto aquela informação teve uma metodologia adequada ou não, o grau de confiabilidade, claro, vai ser por inferência, né? Mas é melhor do que você não ter informação nenhuma sobre essa cobertura do censo realizado, né? Um outro ponto também que é importante colocar é que tudo isso aqui foi construído através da mescla, não sei se o termo é apropriado, da mescla de várias fontes de dados. A gente pegou o OpenStreetMap, a gente pegou coordenadas que foram baixadas por endereço, a Elana fez o que a gente chama de geocodificação. Então, se eu tenho todas as unidades de saúde de Maricá lá no site do Ministério da Saúde, a gente puxou a tabela, geocodificou e comparou. Então, a gente tem... Com isso, a gente foi montando, porque um dado tem um determinado atributo, como endereço. Outro tem o nome do gestor, do responsável, do diretor. Outro tem as especialidades médicas. Então, você vai construindo um tema
a partir de várias fontes. E ali a gente tem, dentro deles, né, desses dados, ali vocês estão vendo lá, o Last Planned OSM Database. Então, aquilo ali veio, aquele ponto ali que está identificado, né, isso aí é um ponto que está ali logo abaixo ali do cemitério, ele veio pelo OpenStreetMap. Então, só para mostrar, através desse slide, a complexidade que é você não ter uma disponibilidade, ou quando ter a disponibilidade, você ter que cotejar para ver o que está atualizado, o que é erro. Nós já achamos pontos que, durante a geocodificação, por ter o mesmo nome de uma rua, eles caem em outro município. Então, a gente vai no site, no outro site, para verificar aquele endereço efetivamente em Maricá, onde ficaria. Ontem mesmo nós fizemos a correção de 2 escolas, uma estava batendo em Arraial do Cabo, outra estava batendo, se não me engano, em São Gonçalo. Então, a gente conseguiu o endereço correto, porque a ferramenta, a famosa inteligência, né, ela vai atrás do que está escrito, e às vezes ela não tem a capacidade de discernir, às vezes o endereço é colocado de forma equivocada, às vezes o endereço não chama Rua 1, aí um mês depois de o OpenStreetMap colocar Rua 1, vai um vereador e resolve dar o nome de um afilhado dele, no nome da rua, aí muda. Então, eu estou assim, só querendo mostrar que o trabalho não é tão simples, né? As fontes de dados elas necessitam ser examinadas com cuidado, e isso dá muito trabalho, realmente dá muito trabalho. Mas a gente espera estar fazendo o melhor possível, né? Ao concatenar essas fontes e tentar produzir um único dado, né, consolidado. Isso, para os pontos de interesse, tem sido uma tarefa bem árdua. A gente tem, além desses 4 que a Elana mostrou, ali naquele mapa, a gente tem quase 20. A gente tem igrejas, a gente tem comércio. Infelizmente, comércio e indústria são bem completos, né? Quando a gente compara com outras informações. Bom, seguindo aqui para terminar, a gente tem aqui, essa é uma consolidação dos shapefiles do plano diretor proposto pelo IBLAM. Na realidade, haviam vários shapes avulsos e a gente conseguiu, vejam que ali em verde tem várias subdivisões, não é? É porque a gente fez uma consolidação dos shapefiles. Então, determinada classificação, que é o macrozoneamento, estava no shapefile. Uma outra classificação, que era o tipo, eu não sei bem aqui definir, mas era uma informação que era equivalente a uma subclasse, estava em outro shapefile. Então, nós conseguimos consolidar tudo num único arquivo, né? Então, com um único arquivo, você tem todas as informações que estavam distribuídas entre vários shapefiles. Outro ponto interessante também, já para terminar, é a gente estudar essa conectividade entre os 2 terminais, né, de Itaipuaçu e do BHLS lá em Niterói. E aí a gente pesquisa rotas possíveis ali em amarelo, né? Também a gente consegue ter uma visualização tridimensional de onde estaria situada a boca do túnel, até para ter uma ideia de densidade, da morfologia urbana, da questão também se a área é preservada ou não, se tem realmente floresta, pode ser uma área que já está degradada ou não. Então, isso dá uma visão geral, né, de se plotar rotas possíveis de interligação entre esses 2 terminais rodoviários, né? E, obviamente, depois você vai no OpenStreetMap, consegue fotos da via para ver se a via é larga, se ela tem condição de ser expandida ou não. Por exemplo, existe uma ponte ali que ela teria que ser propriamente duplicada, ela não tem condição de um tráfego mais intenso. Então, é muito interessante você ter a visão tridimensional e ter também o apoio do Street View, do OpenStreetMap. E, para finalizar, também um teste que nós fizemos, nós quebramos 4 vidros da nossa impressora, que é uma impressora amadora, né? Impressora 3D, ela não aguenta o calor. E nós fizemos vários estudos, chegamos a fazer um protótipo, que vocês estão vendo ali branquinho. Primeiro, a gente teve que segmentar, porque o campo, como vocês estão vendo, o campo da impressora é muito pequeno. A gente quis fazer uma maquete que tivesse uma maquete em material plástico ou resina, né, no caso, que tivesse mais ou menos 1 metro e pouco por uns 60 centímetros para essa área de cobertura de Maricá. Tivemos que dividir em vários arquivos para poder exatamente entrar na máquina. O problema é que a máquina, às vezes, erra a leitura, ela para o processo. Só para vocês terem uma ideia, essa pequena peça demandou 4 horas. A conclusão que a gente chega é que é melhor contratar o serviço em uma empresa que tenha uma impressora com maior potência, maior capacidade de aguentar altas temperaturas, ou seja,
fazer de um modo profissional e não um modo amador. Mas esse ensaio mostra que é possível e seria uma coisa muito interessante, que a partir do momento que a gente colasse todas essas partes, a gente podia pegar um projetor de data show, colocar isso na parede e projetar aqueles temas que estão lá. Por exemplo, uso de solo. Então, a pessoa ia ter uma ideia de uma maquete em tempo real, em situação real, né, de relevo, lagoas, talvez até hidrografia. Se vocês olharem ali, talvez não fique claro, não sei se a seta está sendo visualizada, nesse ponto aqui existe uma pedreira. E foi bastante fiel a representação. Vocês veem pela cor aqui que é uma superfície bem vertical, né? Então, é interessante quando você coloca um mapa temático projetado em cima da maquete montada numa parede, as pessoas têm quase uma leitura de uma maquete temática. Eu acho que isso é muito importante para o, digamos assim, planejamento participativo. Quando você tem pessoas que não têm recursos para ter computador, e tudo o que se pode tocar e ver em relevo, eu acho que é muito importante para a cognição de uma discussão sobre políticas públicas, sobre gestão. Então, é com essa, digamos, imagem aqui, né, de uma perspectiva muito positiva para no futuro a gente poder discutir melhor essas questões relacionadas, né, à evolução das cidades e áreas urbanas. Então, eu gostaria de agradecer a todos aí, agradecer a minha parceira Elana aqui, né, por toda a interação que a gente está tendo. O trabalho é uma pessoa muito competente e muito positiva, e a toda a equipe, né, do Lab Fuzzy, que é uma equipe que eu me sinto bem abrigado desde quando eu fiz o meu doutorado lá nos anos 90, né? Então, e agradecer principalmente a generosidade do professor Cossenza, que sempre foi muito aberto às discussões, às propostas, né? É um prazer e uma honra trabalhar com vocês. Muito obrigado. Muito bem, eu fiquei bem impressionado com a apresentação. Acho que tem recursos aí extraordinários, né? Me preocupa outras coisas que são pela própria visualização daquela região, né? As observações assim do ponto de vista mais macro, né? Que vai até a micro. Eu vejo aquela região, a minha impressão é que ali é um grande vale, não? Aquilo é um vale. Então, a legislação sobre o uso do solo é fundamental, porque você não deve, até pedreiras não devem ser incentivadas, porque aquele vale eu visualizei de repente na minha cabeça uma grande lagoa, tá? Que é uma isso aconteceu num país asiático, né? Onde regiões muito maiores do que Maricá foram totalmente inundadas, né? Já Então, acontece, Consenso, você visualizou preservação, correto. a Já acontece. preservação, hein? Já acontece. A preservação da montanha, né? Da reflorestamento, florestamento, e evitar que ela tenha uma capacidade não torná-la incapaz de segurar um volume muito grande de água, que é normal você ter. Eu não sei se tem enchentes lá, né? Vocês que estão pesquisando mais, né? Sim, Mas, sim. à Tem. medida que a cidade vai crescendo, na realidade é um ser que é dinâmico, né? Quando você instala coisas, você é como se fosse um corpo que se move, né? Já vê que é um lugar que você não pode construir edifícios. Não tem. Eu acho, por isso é que eu acho que futuramente uma macro-região ali, ou uma micro-região, agregando pequenos municípios, seria o futuro da expansão daquela área, né? Mas Maricá pode se transformar num grande polo de várias atividades. É só a identificação da, da vocação dela, né? Tem cidades, por exemplo, no exterior, né? Municípios do tamanho village, do tamanho de Maricá, se transformaram em polos tecnológicos, né? Onde você tem
você tem grandes centros, né, de desenvolvimento de tecnologia, o Parque Industrial. Quando nós fizemos o projeto da nosso grupo da produção, né, era o embrião do LabFuzz, nós fizemos a localização da fábrica da IBM no Brasil, né, da IBM no Brasil. Nós localizamos no Rio e em Campinas, que empatou, mas Campinas ofereceu mais vantagens. Na mesma hora se projetou um instituto de tecnologia, a produção industrial de vários tipos de equipamento para atender a IBM, né? Eu acho que empresas de grande tecnologia, de química fina, mecânica fina, né? Tecnologias de alto padrão, né? Cabe muito bem na identificação de atividades, né? Por municípios dessa magnitude. E outras atividades de atendimento à população local, né? Pequenas indústrias, serviços e comércio, que nós temos capacidade no planejamento da organização espacial disso, para não gerar pontos de estrangulamentos, né? Esse é um instrumento que nós temos, né? Que já foi utilizado para a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Foi o nosso time lá que definiu as zonas, as IPs, os distritos industriais, etc. Alguns não tiveram sucesso por falta de legislação do uso do solo, né? Qualquer atividade que demanda uma expansão no tempo, se não houver uma legislação do uso do solo, ela vai morrer. Porque, na medida que uma atividade é localizada, ela gera uma massa de infraestrutura. E essa infraestrutura atrai a zona urbana, que é transporte, telecomunicações, água, energia. Então, a atividade fica cercada pela zona urbana e ela fica incapaz de crescer horizontalmente, né? Isso aí é algo importantíssimo no sentido de proteção, né? Através de uma legislação específica de uso do solo. Mas eu acho que tem um campo rico de trabalho e vocês estão trazendo um instrumento de alto nível para a gente trabalhar, né? Isso aí já mostrou um avanço muito grande de trabalhos anteriores nossos, né? Você mesmo participou do projeto da Petrobras, né? Onde nós tivemos 142 mil variáveis, né? Que o modelo processou sem nenhuma restrição. Você identificou todos os fatores, dimensionou esses fatores, né? Para nós podermos fazer o confronto entre o perfil de demanda dos projetos, né? E a capacidade de oferta dos espaços, né? Diferentes, né? Então, esse já é um instrumento mais avançado, né? Eu não sei agora qual é o tipo de software que a gente pode utilizar também quando nós tivermos projetos de grande magnitude. Tratar o município vai ser mais ou menos centenas de milhares de variáveis que tem que se trabalhar para poder organizá-lo, gerar uma dinâmica para ele de organização. Isso foi feito para a região metropolitana de Porto Alegre também, né? Que deu aquele trabalho da Concisa, que você também tem ele, né? O trabalho que eu trabalhei com os italianos da Someia, e que gerou a primeira ideia de desenvolver um modelo nosso, do nosso laboratório. Mas vocês estão de parabéns, né? Eu queria fazer uma provocação, na verdade, mais de uma, né? Mas o professor Cossenza, em Você é o cima da. provocador. Eu sou o provocador, hoje eu estou aqui de moderador provocador. Aliás, a semana toda, né? Então, no padrão, moderador provocador. A questão é: Maricá, nos últimos anos, tem recebido muitos royalties e tem ampliado a sua cobertura, a sua parte de assistência social, tem se preocupado com questões ambientais, não é à toa que a gente está nesse PDI, né? Mas registrou do último censo, e aí o Fernando falou que recebeu, depois eu vou querer falar disso com o Fernando também, que já está com a informação atualizada. Mas basicamente registrou um aumento da população muito grande, muito grande.
é claro, uma infraestrutura melhor de saúde, de educação, a criação da infraestrutura, como a gente aprende em sala de aula, né? O professor Cossenza sempre atrai, vira uma Recursos gravitação. humanos. É o tal efeito polarizador que eu falei para você. Isso, você pode dar uma aprofundada nos efeitos polarizadores, porque o projeto propõe um conjunto de infraestruturas que vão melhorar em vários aspectos a questão social, ambiental, né, as próprias enchentes, então prevê reservatórios nessas e parques, né, para drenar água, tudo, e uma série de soluções. Então, nós já estamos com perto de 200 mil habitantes em Maricá, né? Como você vê isso, professor? Eu vejo o seguinte: na medida em que você tem, você começa a aumentar a sua infraestrutura, uma demonstração de riqueza, você amplia o poder do modelo gravitacional, que gera um gradiente de potencial muito grande de população, né? É como o Niterói e Rio de Janeiro. Niterói é totalmente polarizado pelo Rio de Janeiro. Você vê, funciona da seguinte forma: de manhã o pessoal vai de Niterói produzir riqueza no Rio de Janeiro, depois volta para usar a infraestrutura local. O Niterói tem custo e gera riqueza para o Rio, com seus fatores. Mas tem um fluxo, a pessoa não fica ali, né? Então, a comunicação que poderia ter Maricá com os outros municípios, né? Onde poderia, por exemplo, a mão de obra podia ir para Maricá, mas voltar para a sua cidadezinha, para o seu município, é um negócio de macroplanejamento, né? É como se Maricá tivesse que investir no outro município do lado, né? Para gerar um colchão, uma proteção para evitar esse fluxo todo, né? Por isso é que eu estava pensando na gente ter um agregado, né? E não tem como não ter essa restrição de recursos humanos que procuram ali, né, nesse sentido, porque na medida que ele se explicita com uma massa de infraestrutura que pode gerar os próprios recursos que aparecem na estatística que Maricá recebe petróleo, já dá uma ideia de que as riquezas ali vão se expandir, né? Quando, na realidade, para atender isso, vai ter que ter uma melhoria extraordinária de infraestrutura, né? Investir mais em infraestrutura, né? Sistema de água, de esgoto. A política não gosta muito de investir em esgoto, porque é a coisa que não aparece, né, para a população. Mas eu tinha feito uma proposta mesmo para Maricá, quando estivesse fazendo grandes obras no esgoto, botar um painel bem grande. Estamos trabalhando no subsolo, né, para melhorar as condições de saneamento, né, que aí é um efeito político muito mais interessante do que ficar no subsolo e ninguém ter ideia. O político não gosta de investir no subsolo, né? E à medida que você vai construindo, né, a necessidade de trabalhar no subsolo é fundamental. Ao Rio de Janeiro, por exemplo, aqui em Laranjeiras, um posto de gasolina é fechado e não se espera nem 5 anos para aquele terreno ter um desgaste, né, daquela química toda que se acumula ali. Eles já botam um edifício naquele lugar onde tinha uma casinha com meia dúzia de pessoas trabalhando, usando um esgoto, entram 1.000 pessoas naquele mesmo esgoto. Ninguém amplia o esgoto. Então, a saturação dele vai gerar um fluxo. Nem consegue. Essas inundações nos centros são muito fruto disso, de estrangulamento do fluxo de recursos
pelas águas fluviais, pelos esgotos, né? Então, o crescimento de Maricá, o trabalho no subsolo tem que acompanhar o crescimento de Maricá, né? Para evitar, inclusive, você saturar as lagoas, os rios, né? Porque você gera uma pressão muito grande. É mecânica dos fluidos. A gente aprendeu. Perfeito, perfeito, É. perfeito. Então, Maricá tem que tomar cuidado nessa dinâmica dele se transformar num centro polarizador, né? Que é um atrator de recursos humanos, né? E não ficar altamente concentrado. Tem que ter uma política, né? Até de restrição, né? Mas tem o ponto de vista social também, que também o sistema de saúde, o sistema de educação, em função da pobreza de vários municípios, já é um atrator também. A, se- Hospitais, a segurança, ambulatórios, a segurança pública também acaba sofrendo, né? Porque isso. recebe É. as pessoas de Então, fora tem muito e cuidado nesse fluxo, né? Que é uma dinâmica natural, né? E São Paulo é o grande centro polarizador praticamente do Brasil, né? Esse trabalho nosso no Rio Grande do Sul foi de organizar o espaço econômico lá para evitar o efeito polarizador de São Paulo, né? Porque estava uma dispersão muito grande das atividades produtivas, os custos de produção ficavam mais caros que o preço dos produtos que vinham de São Paulo. Eles não tinham como competir, né? A organização espacial é importante, né? Se, se fosse um país, né? Se Maricá fosse um país, ele podia começar a invadir os outros municípios e ir crescendo, né? Espacialmente, né? Mas ele, a ele divisão. acaba atendendo, né? Ele acaba atendendo por serviço, por Mas é porque infraestrutura, não acaba há um entendimento da diferença entre a região metropolitana e entre a região administrativa e a região econômica. Como eu já falei, né? O Rio de Janeiro dá os incentivos para Resende, porque Resende está no Rio de Janeiro. Só que Rio de Janeiro, economicamente, não é do Rio, é de São Paulo. Ele administrativo é do Rio, mas economicamente é de São Paulo. Então, nós estamos dando dinheiro para São Paulo negociar. Porque todas as transações em Resende, naquela região toda, se dá com São Paulo, né? Os técnicos, o sistema bancário também de São Paulo, que atua ali, tá? O sistema de apoio de. Eu vou sugerir, professor, depois a gente fazer uma rodada, não hoje, mas a gente para botar esse tema para falar, porque Maricá é um dos municípios que tem uma moeda circular e isso muda um pouco vou dizer, retém o recurso. A gente, né, pode depois fazer uma discussão mais aprofundada disso, dos modelos econômicos, dessa interação e dessas estratégias de moeda circular. Vamos segurar esse tema que eu achei interessante para a gente explorar, de repente, botar aí uma temática de seminário. E eu queria só jogar uma provocação para o Fernando, para ele encerrar, que eu sei que também está na avançada hora. Fernando, você falou muito hoje de três formatos de georreferenciamento, assim, do uso, do consumo, né? Da parte da gestão, e até a nossa pesquisadora Elana colocou também essa questão da segurança do risco de dados, da manutenção da base de dados, né? E, basicamente, você descreveu três formatos. Um que é do gestor, vamos dizer, geral, né, do grande banco de dados. Um que é do gestor segmentado, vamos supor que se fosse da saúde, pudesse complementar com essas autorizações. E um que eu, pelo menos na minha visão, não sou especialista em georreferenciamento,
vi como sendo um consumidor de dados, né? Que está naqueles mapas publicados e que já são atualizados por uma retaguarda que joga aquilo para o consumidor de dados, né? Hoje, com essas ferramentas digitais, eletrônicas, celulares e muito integradas, por exemplo, no Waze, você diz que tem um carro quebrado aqui e você começa também a fornecer dados, né? Como você vê, por exemplo, a evolução da cidade, como a cidade pode se organizar, não só para estruturar um corpo técnico que possa trabalhar nessa retaguarda que faz a gestão geral e a gestão compartimentada, mas também para usar essa oportunidade de coletar dados através do cidadão. Isso a gente brinca que é chamado de geografia das coisas, né? Na internet das coisas, você tem um dispositivo e esse seu dispositivo está alimentando. O grande problema é a acessibilidade aos dados, né? Então, por exemplo, a gente tentou uma vez pegar dados das telefônicas, das operadoras de celular, sobre movimentação, mobilidade. Esse dado foi cedido, mas mediante cláusula de sigilo, para uma equipe lá da COP Civil fazer um estudo, né? Quanto aos níveis, nós somos uma equipe que está muito mais em pesquisa, né? Então, nós podemos, digamos assim, usar ele apenas para os nossos fins. Quando a gente fala alguma coisa para o cidadão, a gente tem que pensar numa estrutura mais robusta, que estaria a cargo de algo institucional, né? Uma secretaria numa prefeitura, alguma coisa com esta dimensão. Então, o máximo que nós conseguimos é disseminar o nosso trabalho ao nível de informações que utilizamos, né? Para você entrar no Smart City, né, que seria o que talvez você tenha colocado como nível em que o cidadão é um consumidor, né? Tem toda uma complexidade que exige realmente, primeiro, uma plataforma robusta. A gente falou de duas plataformas. Essa que a gente usa, se nós não renovarmos a licença, nós não perdemos o dado. O dado a gente pode pegar esse pacote todo e abrir no software livre, que é o QuantumGIS. Mas toda essa estrutura de plataforma para o consumidor nós perdemos, porque tudo isso é um ambiente, não que não se possa fazer em HTML depois, mas teria que ter um especialista em web page para refazer isso tudo nesse formato, né? Então, existe como fazer isso com software livre, só que é um trabalho danado. Às vezes, o que acontece, na maioria das vezes, outro ponto que você tocou também, é do corpo técnico das prefeituras, né? O que a gente vê na maioria dos casos é que as pessoas estão naquele primeiro pilar, que é o visualizador de dados. E, para desenvolvimento, normalmente eles contratam empresas especializadas. Eu e a Elana estamos tendo uma experiência muito dura, né? A gente está tendo até o suporte ajudando a gente. Mas, às vezes, o próprio suporte não consegue resolver alguns problemas, porque todas essas plataformas é um conjunto muito grande de desenvolvedores. E, às vezes, o produto desenvolvido por um tem alguns segredos para conversar com o produto desenvolvido por outro, né? Então, acho que o maior obstáculo é a interoperabilidade e a responsabilidade, digamos assim, pela atualização do dado. Esse dado que nós estamos aí, nós não temos a responsabilidade de atualizá-lo pós-projeto, mas ele é um ponto de partida para quem deseja fazer isso. Então, por exemplo, eu enxergo que no futuro toda prefeitura vai ter uma secretaria voltada para a TI. E dentro da secretaria voltada para a TI, alguém vai trabalhar com geotecnologia. Porque, se você observar, todos os problemas que o professor Concesa mencionou agora e o que a gente viu, eles são dados espaciais, né? Algumas coisas são subjetivas, mas esses mais de infraestrutura, meio ambiente, eles são dados espaciais. Então, é um ambiente que precisa ser construído de acordo com a especificidade do gestor. Então, um município que tem bastante dinheiro, como Maricá, ele tem essa possibilidade. Agora, você pega um município menor, como Quissamã, né? Como é que Quissamã vai... Ele pode até ter o royalty, mas ele tem o corpo técnico, né? Como formar esse corpo técnico? Não se forma esse corpo técnico com um curso. Esse corpo técnico, ou você faz um concurso e pega um profissional de carreira, né? Um geógrafo ou um engenheiro cartógrafo, ou você tem uma estrutura como a Petrobras tinha, que era a Universidade Petrobras, onde você forma
efetivo já da tua instituição para uma determinada especialidade. Então, não sei se eu respondi muito à sua pergunta, mas é a visão que eu tenho para diferenciar quem está fazendo pesquisa com quem está realmente disseminando informação, né? Atualizando, organizando e disseminando informação. Você falou em licença, obviamente, as licenças vão, nossas serão, a gente vai renovar, mas eu digo assim, isso é um entrave, por exemplo, para os municípios, porque assim, o município que pega uma base, um software aberto, um software fechado que opta por uma decisão, ele vai ter diferentes custos, né? No software aberto, talvez ele tenha um custo de desenvolvimento, vai precisar ter, ele é o trade-off, ele escolhe um lado ou outro. Ou um software desse com uma plataforma já consolidada, né? Lembrando que o ArcGIS é mundialmente famoso, todos super disseminada, se eu não me engano, uma das 6 maiores empresas de desenvolvimento de TI e a maior especializada, né? A ESG. Então, só para deixar registrado que também existem outras soluções, né? Como o QuantoGIS, e que são plataformas colaborativas e que se desenvolvem também muito bem. Mas, na sua opinião, pessoal, software livre ou plataforma? Vai depender da finalidade da tua atividade e daquele produto que você está desenvolvendo, né? Então, o software livre ele tem a vantagem que o que você fez no software proprietário, você não perde. O dado você não perde. Você não perde o shapefile, às vezes você nem perde Eu fiz um teste no QuantumGIS que eu trouxe a rede que eu construí no ArcGIS, pelo Network Analysis, para o QuantumGIS, e funcionou, né? A grande dificuldade que eu vejo é a questão do suporte e do desenvolvimento já de interfaces mais. Eu não preciso de um programador. A Ilana está lá no Hub, a gente está estudando e está vendo que é mais ou menos intuitivo, né? Eu pegar um aplicativo, eu abro o browser, vou lá no meu, né? Eu não preciso programar para obter esse tipo de resultado que seria uma web page. Então, vai depender muito da escolha. Ela tem também a questão ideológica, né? Tem gente que se nega, né, a usar software proprietário por definição, né? Então, tem essa questão primeiro ideológica, depois tem a questão da adequação ao produto, a habilidade técnica de quem está na equipe, né? Então, acho que é uma equação composta de vários elementos. Não dá para dar uma resposta a favor ou contra, né? Em determinada situação, se bem descritas as condições de contorno, eu posso até tentar, não, seria melhor o QuantumGIS, seria melhor. A própria FRJ, o pessoal administrativo lá do Escola Técnico começou com QuantumGIS. Agora eles estão usando o ArcGIS mais para fazer o hub para que possa a informação do plano, da revisão do plano diretor do FRJ ser apreciada por todo o seu corpo social, né? Então, eles viram ali, a gente tem a licença, a Campus License, né? E viram na Campus License a possibilidade de, com um pouco mais de conforto e menos conhecimento de TI, né, elaborar um produto que atinja o objetivo, né, que é disseminar informação no corpo social. Então, é muito relativo, mas não há para mim um é melhor ou é pior, os dois são bons. Eu costumo dizer para os meus alunos que não há nada que o ArcGIS faz hoje que o QuantumGIS faça daqui a 2 anos. É o tempo só como você falou, é colaborativo, né? São grupos e você encontra muita coisa na internet. Então, eles têm uma convenção, o QuantumGIS, que é acho que 2 anos, que sempre a versão mais atual leva o nome da cidade onde houve a última convenção. Então, a gente teve o Madeira, a gente teve o Bonn. Então... Sim, e provavelmente também os softwares privados devem colher também essas ideias também, né, que são geradas. Provavelmente contrata alguns desenvolvedores de software livre para depois desenvolver módulos, né? Mas procede o que você comentou, o meu genro, que é americano, que é formado em engenharia de sistemas, disse também que, por exemplo, a Autodesk, que faz o AutoCAD, não tem tanto interesse em desenvolver TI quanto a EGE. A EGE realmente é conhecida como uma das, digamos assim, das que mais investem nessa pesquisa. É líder, é robusta, mas eu acho que a grande mensagem que você deixou para a minha pergunta, que foi uma pergunta maliciosa, é que
se você não sabe o que está procurando, quando acha, não reconhece. Você tem que ter o escopo claro e saber qual o nível e saber como você pode implementar isso. E principalmente qual o corpo técnico que você vai ter para levar sua ideia adiante. Isso é que eu acho que pesa mais. O que tem acontecido, que eu falei, municípios que se iludem com um demo, vai ser maravilhoso e tal, acabam contratando como desenvolvedores, né, essas empresas que são os dealers, né, que são os vendedores, porque eles acabam vendo que não tem capacidade técnica para ir muito mais adiante. E eu digo mais, hoje em dia, com gêmeos digitais, a gente está enfrentando a gente está subindo mais um degrau na complexidade, que é a interoperabilidade. E isso o professor Gilles viveu na pele, né? Quando ele fez a integração naquele slide que eu mostrei entre esses vários softwares e os vários tipos de formatos de dado, né? É uma coisa que eu discuti muito com o professor Júlio, que é o nosso coordenador, conversamos muito sobre isso, é que ele trabalha com acústica urbana e a modelagem 3D ela tem padrões. Então, a discussão de qual vai ser o padrão adotado nessas modelagens, porque para que eu possa, qualquer momento que eu resolver desenvolver um aplicativo, se ele quiser um aplicativo para avaliar impacto do ruído urbano, né, ele não tem que pegar o dado e reformatar o dado ou perder uma parte do dado, né? É um pouco nessa linha. Gostaria de agradecer a participação do professor Fernando Rodrigues Lima, da pesquisadora Eliane Farias, professor Cocês aqui também dando contribuições, e seguimos aí com outros capítulos. Então, se você puder assistir todos os nossos vídeos, vai ser muito bom, porque vai gerar um alinhamento de conhecimento do que está sendo tratado, está sendo abordado, e vai poder ter um aprofundamento, melhor aproveitamento do seminário presencial que vai ocorrer na COP UFRJ, na Inovatec, na verdade, no Parque Tecnológico, promovido pelos laboratórios, dirigidos ao CUP Maricá. Obrigado.